Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Nas Ondas do Esporte, direto da Nas Ondas de Sampa. Meu nome é Rafael, vai ser um prazer fazer mais esse programa aqui com vocês. Programa de hoje, resultados aí do final de semana pelo Brasil e pela Europa, como vocês já estão bem acostumados. E no segundo bloco vai ter muito nas ondas da Copa, porque está cada vez mais próximo a Copa do Mundo. A gente já está aí há cerca de 90 dias para a Copa do Mundo. Tem muita notícia rolando, foi dia de convocação do técnico Carlo Ancelotti, polêmicas nessa convocação, teve que responder muita pergunta ali e também tem muita informação sobre outras seleções da Copa e notícias que vêm por aí do mundo do esporte, tá bom? Então, bora lá começar mais um programa com os resultados deste final de semana. Bora lá então começar com os resultados do Brasil. Campeonato Brasileiro rolou neste final de semana e vamos aos resultados. Teve bastante jogo na rodada de número 6. Para começar lá no sábado, o Vitória na Bahia venceu o Atlético Mineiro pelo placar de 2-0. O Galo ali complicando, tá beirando a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e quem está lá é o Botafogo, que perdeu o clássico carioca para o Flamengo por 3-0. Mal o Botafogo, não consegue aí uma vitória e segue na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No clássico paulista, Santos e Corinthians ficaram em 1-1, o clássico que foi rodeado de expectativa de Neymar, jogou de titular, jogou o jogo inteiro ali, mas não correspondeu, teve uma assistência para o gol de Gabigol. Memphis Depay marcou para o Corinthians, mas nada além disso, não se destacou o quanto se espera do ex-camisa 10 da seleção brasileira. O Bahia venceu o Internacional fora de casa por 1-0, grande resultado do Bahia, que segue afundando o Internacional, e o Fluminense venceu o Atlético Paranaense pelo placar de 3-2, um grande jogo no Maracanã. O Palmeiras, com uma vitória magra, venceu o Mirassol pelo placar de 1-0, gol de Flaco Lopes. Flaco Lopes, que faz grandes atuações nos últimos jogos e muito provavelmente vai estar na Copa do Mundo pela seleção argentina. No banco, como uma opção, é claro, mas uma opção de grande valor ali para a Argentina. O Coritiba venceu o Remo pelo placar de 1-0. O São Paulo manteve a liderança vencendo de virada o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1. E no jogo mais movimentado da rodada, o Cruzeiro empatou com o Vasco pelo placar de 3-3. O Vasco que com 1 a menos, mesmo assim, deu duro ali por cima do Cruzeiro no Mineirão. E este jogo culminou na demissão do técnico Tite, que já vinha sendo pressionado desde o Campeonato Mineiro. Ainda vai terminar a rodada nesta segunda-feira com Chapecoense e Grêmio, que jogam e ainda não tiveram o resultado conclusivo ao final da gravação deste episódio, tá bom? Então o Campeonato Brasileiro tem o São Paulo na liderança com 16 pontos, seguidos de Palmeiras e Fluminense com 13. O Bahia fecha o G4, Flamengo e Coritiba vêm na 5ª e 6ª colocação, Corinthians e Bragantino, 7º e 8º. Grêmio e Atlético Paranaense fecham o top 10 do Campeonato Brasileiro. Neste momento, a zona de rebaixamento é formada por Botafogo, Remo, Cruzeiro e Internacional. Destes, apenas o Botafogo que venceu um jogo. Remo, Cruzeiro e Internacional seguem sem vitórias no Campeonato Brasileiro de 2026. Uma novidade aqui para vocês Nas Ondas do Esporte, vamos também comentar do Campeonato Brasileiro Feminino. Já está na 3ª rodada, vamos aos resultados. O Botafogo empatou com o Flamengo por 1-1. No clássico paulista, o Palmeiras venceu de virada o Corinthians pelo placar de 3-2. O Santos venceu o misto por 3-0. Inter e Bragantino ficaram no 1-1. O América Mineiro perdeu em casa para o Juventude por 1-0. Mesmo placar que a Ferroviária ganhou do São Paulo fora de casa. Cruzeiro venceu o Galo no Clássico Mineiro por 3-1 e o Fluminense venceu o Grêmio fora de casa pelo placar de 1-0. A classificação do Campeonato Brasileiro Feminino tem Palmeiras na liderança com 9 pontos, 3 jogos e 3 vitórias. Santos, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, São Paulo, Ferroviária e Internacional fecham o G8 que se classifica às quartas de final. Neste momento, a zona de rebaixamento tem Bahia e América Mineiro.
Lembrando que o Campeonato Brasileiro Feminino tem um modelo diferente do brasileiro masculino. Então, as 8 primeiras equipes se classificam para as quartas de final, que disputam em formato de playoff. As 2 últimas equipes são rebaixadas para a Série A2. Não há 20 times, como o Campeonato Brasileiro Masculino, são apenas 18. Beleza? Saindo do Brasil e indo para a Europa, nós tivemos então a Premier League, o campeonato inglês, neste final de semana. Resultados da 30ª rodada. Tá faltando pouco, aí faltam só 8 rodadas para o final do campeonato inglês. Destaques para alguns jogos: o Chelsea perdeu em casa para o Newcastle por 1-0, o Arsenal venceu em casa o Everton por 2-0, o West Ham e Manchester City empataram em 1-1, o Manchester United venceu o Aston Villa pelo placar de 3-1, Liverpool e Tottenham empataram em 1-1 com um gol no finzinho do brasileiro Richarlison. Ainda jogam nessa rodada com resultado parcial: o Brentford vai vencendo o Wolverhampton por 2-1, que vai decretando ali praticamente o rebaixamento do Wolverhampton. Ainda não é matemático, mas quase lá está sendo decretado o rebaixamento do Wolverhampton. O campeonato inglês tem o Arsenal na liderança com 70 pontos, Manchester City em segundo com 61, Manchester United com 54 e Aston Villa fecha o G4 com 51. O Liverpool tem 49 e o Chelsea tem 48. A zona de rebaixamento tem o West Ham com 29, Burnley com 20 e Wolverhampton com 16. A Bundesliga, o campeonato alemão, teve a sua 26ª rodada, com destaques para o empate entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique por 1-1. Mesmo o Bayern de Munique com 2 a menos, nem com 2 a menos o Bayern de Munique perde um jogo no campeonato alemão. O Eintracht Frankfurt venceu o Heidenheim por 1-0, Hoffenheim e Wolfsburg ficaram 1-1. O Borussia Dortmund aproveitou o vacilo do Bayern de Munique e venceu por 2-0 o Augsburg. O Stuttgart venceu o Leipzig por 1-0. A classificação da Bundesliga ainda tem o Bayern de Munique na liderança com 67 pontos, 9 à frente do vice Borussia Dortmund. Hoffenheim e Stuttgart fecham o G4, Leipzig e Leverkusen fecham as demais vagas europeias. A La Liga, o campeonato espanhol, teve a 28ª rodada, com os destaques para o empate do Villarreal contra o Alavés por 1-1. O Atlético de Bilbao perdeu para o Girona fora de casa pelo placar de 3-0. O Atlético de Madrid venceu o Getafe por 1-0. Real Madrid goleou o Elche por 4-1. E o Barcelona goleou o Sevilha por 5-2 com um hat-trick de Rafinha. E no jogo do Real Madrid tem um golaço de Arda Güler do meio de campo, concorrente direto ao prêmio Puskás de melhor gol do ano. Vale a pena conferir aí nas redes sociais o gol do turco Arda Güler, tá bom? A La Liga então tem a classificação: o Barcelona na liderança com 70 pontos, seguido pelo Real Madrid com 66. Atlético de Madrid e Villarreal fecham o G4, Betis e Celta de Vigo fecham as demais vagas europeias. A Ligue 1, campeonato francês, teve rodada neste final de semana, 26ª rodada, com os destaques para a vitória do Olympique de Marseille para cima do Auxerre por 1-0, tropeço do Lens diante do Lorient, perdeu por 2-1, o Mônaco venceu o Brest por 2-0, Strasbourg e Paris ficaram no 0-0, Le Havre e Lyon também 0-0, o Lille venceu fora de casa o Rennes por 2-1. O Paris Saint-Germain não jogou nesta rodada, pois solicitou o adiamento do jogo pela participação na Liga dos Campeões, jogo disputado nesta terça-feira contra o Chelsea na Inglaterra. Com isso, o Paris Saint-Germain se mantém na liderança, 57 pontos, seguido do Lens com 56 e um jogo a mais. O Marseille e Lyon fecham G4, Lille e Mônaco as demais vagas europeias na França. Série A, campeonato italiano, teve 29ª rodada, também está chegando ao fim o campeonato italiano, com alguns destaques: a Inter empatou com a Atalanta por 1-1, o Napoli venceu o Lecce por 2-1,
A Juventus venceu fora de casa a Udinese por 1-0. A Roma perdeu para o Como fora de casa por 2-1. E o Milan foi derrotado pela Lazio fora de casa pelo placar de 1-0. Com isso, a Série A tem a Inter na liderança com 68 pontos, seguido pelo Milan com 60. Napoli e Como fecham o G4, Juventus e Roma as demais vagas europeias. Na Liga Portuguesa, nós tivemos alguns jogos, destaque para a vitória do Benfica para cima do Arouca por 2-1, com gol no finalzinho do jogo, e o Porto vencendo o Moreirense pelo placar de 3-0. Braga e Sporting ainda não jogaram na rodada. Com isso, a classificação do campeonato português tem o Porto na liderança com 69, Sporting em segunda colocação empatado com Benfica com 62, mas o Sporting tem um jogo a menos, o Braga vem na quarta colocação com 46, beleza? Mais uma novidade aqui então no Nas Ondas do Esporte, vamos falar de campeonato turco. O campeonato turco teve a 26ª rodada neste final de semana. Alguns destaques: a derrota do Fenerbahçe para o Karagümrük. Falar de campeonato turco, a gente vai falar de nome estranho. O Karagümrük venceu o Fenerbahçe por 2-0. Trabzonspor venceu o Rizespor por 1-0. O Galatasaray venceu o Başakşehir por 3-0. E o Beşiktaş venceu o Gençler Birliği por 2-0. A classificação do campeonato turco tem o Galatasaray, até o time mais comum a gente se enrola. O Galatasaray na liderança com 64 pontos, seguido pelo Fenerbahçe com 57, empatado com o Trabzonspor também com 57. O Beşiktaş com 49 fecha o G4. Beleza? Muitos resultados, final de semana tem muito jogo. Mas essa foi nosso giro de resultados aqui no Nas Ondas do Esporte. Breve intervalo e vamos vir com Nas Ondas da Copa e muita informação. Valeu! Aqui a emoção é gol. Nas ondas, nas ondas, nas ondas do esporte. Segundo bloco do Nas Ondas da Copa, então vamos a algumas notícias. Só para trazer uma notícia aí antes de começarmos nas Ondas da Copa, mas o Cruzeiro, que demitiu o técnico Tite neste último final de semana após o empate com o Vasco da Gama por 3-0, está negociando com o técnico português Arthur Jorge. Arthur Jorge, que já tem passagem atualmente ali pelo Qatar, ele está comandando o Al Rayyan no Qatar, mas já comandou ali recentemente o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Cruzeiro chegou a sondar Felipe Luiz, que foi demitido do Flamengo, mas os agentes do treinador já informam que Felipe Luiz tem foco no mercado europeu, que inclusive estaria em breve viajando para a Europa para buscar ali algumas informações do mercado europeu de técnicos. Beleza? Então, falando Nas Ondas da Copa, nós tivemos muita notícia nesse final de semana e também nesta segunda-feira.
primeira delas teve a primeira convocação do técnico Mano Menezes. Para quem não sabe, Mano Menezes agora é treinador da seleção peruana. O Peru que não se classificou para a Copa do Mundo, mas o técnico Mano Menezes tem lá a missão de reconquistar as glórias para a seleção peruana e para isso fez sua primeira convocação. Peru que enfrenta Senegal e Honduras na próxima data FIFA que acontece agora no final de março. E nesta convocação, o técnico Mano Menezes convocou André Carrilho, do Corinthians, e Eric Noriega, do Grêmio, os dois convocados aí jogando em clubes brasileiros, e os demais peruanos convocados de clubes pela Europa, pelo mundo e do próprio Peru. Então boa sorte aí para o Mano Menezes para reconquistar as glórias da seleção peruana que não conseguiu vaga para a próxima Copa do Mundo. Tá bom? Outra convocação que rolou de seleção sul-americana neste final de semana, mais especificamente no domingo, foi a convocação da seleção paraguaia, a convocação do técnico Gustavo Alfaro, que está classificado para a Copa depois de estar ausente nas últimas 3 edições. O Paraguai convocou Maurício do Palmeiras. E para quem não sabe, o meia se naturalizou paraguaio e com isso foi convocado pela primeira vez para a seleção paraguaia. Além dele, Gustavo Gomes do Palmeiras, Júnior Alonso do Atlético Mineiro, Balbuena do Grêmio, Bobadilha do São Paulo e Ramon Sosa, também do Palmeiras, foram os demais convocados que atuam no Brasil. O Paraguai faz na data FIFA confrontos de peso contra a Grécia e Marrocos, que é adversário da estreia do Brasil na Copa. Beleza? Por falar em Brasil, nós tivemos, enfim, a convocação tão esperada da seleção brasileira para a data FIFA mais temida dos últimos anos aí da seleção brasileira. O Brasil vai encarar nos próximos dias 26 e 31 de março nada mais nada menos que nossos carrascos França e Croácia. 2 grandes jogos, muita expectativa para o que vamos ter nesses jogos. Jogos de peso ali, faltando pouco mais de 3 meses para a Copa do Mundo. Tivemos a convocação, temos novidades, então nós nessas novidades nós tivemos alguns nomes como Léo Pereira do Flamengo, Gabriel Sara do Galatasaray, Igor Thiago do Brentford e Ryan do Bournemouth, além do zagueiro Ibañez, né? E, esperado por muitos, Neymar não foi convocado. Quando questionado na coletiva, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que ainda há possibilidade de Neymar estar no grupo para a Copa, mas neste momento, por um critério físico, não estava 100% e com isso ele não foi convocado. Outros jogadores já convocados de maneira recorrente, que ali foram ausências sentidas, foi Bruno Guimarães e Estevão. Os dois também, voltando de lesão, não foram convocados, mas citados pelo técnico Carlo Ancelotti, onde muito possivelmente tem a sua vaga carimbada para a próxima Copa do Mundo. Tá bom? Então vamos lá, vamos aos convocados por posição. Os goleiros: Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Fenerbahçe. Com isso, Hugo Souza do Corinthians não foi convocado para esta data FIFA, o que não quer dizer que ele não vá para a Copa. Só lembrando que a convocação oficial para a Copa do Mundo ainda vai ser lá em maio, quando vai ser definido aí sim os atletas que irão representar o Brasil na Copa do Mundo de 2026. Beleza? Defensores: Alexandro do Flamengo, Bremer da Juventus, Danilo do Flamengo, Douglas Santos do Zenit, Gabriel Magalhães do Arsenal, Ibañez do Al-Ahly, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos do PSG e Wesley da Roma. Os meio-campistas: Andrei Santos do Chelsea, Casemiro do Manchester United, Danilo do Botafogo, Fabinho do Al-Ittihad e Gabriel Sara do Galatasaray. Os atacantes: a volta de Endrick do Lyon em grande fase, Gabriel Martinelli do Arsenal, Igor Thiago do Brentford, João Pedro do Chelsea, Luiz Henrique do Zenit, Matheus Cunha do Manchester United, Rafinha do Barcelona, Ryan do Bournemouth e Vinícius Júnior do Real Madrid. Então o Brasil enfrenta a França dia 26 em Boston,
e a Croácia no dia 31 em Orlando. Os 2 jogos nos Estados Unidos. Vamos ver então o que podemos esperar desta seleção convocada por Carlo Ancelotti. Lembrando que depois desta data FIFA, próxima convocação dia 18 de maio para definir o grupo que vai fazer parte da Copa do Mundo 2026, que vai representar o Brasil em busca do Hexa. Lembrando que antes da Copa, há essa convocação dia 18, dia 31 de maio, o Brasil encara o Panamá no Maracanã e dia 6 de junho, no último jogo antes da Copa, encara o Egito já em terras norte-americanas, em Cleveland. Então, falando depois de convocação, a gente já começa aquele aquecimento para a Copa do Mundo, como todo mundo já sabe, e Copa do Mundo é sinônimo de álbum de figurinhas. Acho que todo mundo aqui que tem o seu colecionismo ali guardado no peito, chega essa época do ano de Copa do Mundo, a gente lembra do álbum de figurinhas, o famoso álbum de figurinhas da Copa, que movimenta a escola, movimenta o trabalho, movimenta os finais de semana do pessoal trocando na praça, no shopping, enfim, onde quer que seja. O álbum de figurinhas da Copa ele teve sua pré-venda anunciada pela Panini, a pré-venda para o dia 1º de abril, esperamos que não seja mentira. O álbum ele vai ser o maior álbum da história das Copas, porque vão ser 48 seleções com 980 figurinhas, representando todas as seleções classificadas. Há a previsão que cada pacotinho com 7 figurinhas custe a bagatela de R$ 7. Ou seja, para você completar o álbum da Copa do Mundo, você vai desembolsar no mínimo R$1.000. É salgado o preço do álbum para quem quer garantir mais essa relíquia ali para o seu colecionismo. Eu já tenho por prática ali desde 2002 essa coleção, então não vou deixar passar esse ano para também fazer parte da minha coleção, beleza? Para fechar aqui a última notícia, o Brasil então teve essa última semana também um anúncio da sua camisa de número 2, e hoje inclusive foi comentado pelo executivo de seleções Rodrigo Caetano que a estreia desta camisa vai ser contra a França no dia 26. A camisa azul do Brasil, que vai ser a segunda camisa, né, a segunda opção ali de uniforme, teve uma curiosidade que ela é inspirada no jaguar, na anaconda e no sapo dardo. E a seleção brasileira é a primeira seleção que usa a marca Jordan no seu uniforme. E aí com isso nós vamos ter a estreia deste uniforme contra a França no dia 26 de março. Beleza? Esse então foi o Nas Ondas do Esporte dessa segunda-feira. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Lembrando que para fazer o Nas Ondas do Esporte com a gente é fácil. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 1704 8982 ou entre em contato também no e-mail nasondasdesampa@gmail.com. Vai ser um prazer fazer esse programa com a gente. Lembrando, siga nossas redes sociais Nas Ondas de Sampa, o Instagram é @nasondasdesampa, YouTube @nasondasdesampa, no Spotify você encontra a gente com Nas Ondas do Esporte. Lá no nosso Instagram você tem o link para todas as nossas redes sociais, inclusive para ouvir nossa rádio, nossa web rádio, disponível ali 24 horas por dia tocando música e o melhor da informação para você, tá bom? Lembrando que no nosso Instagram tem desafio do qual é a seleção rolando. O desafio tá lá valendo com a seleção 3 dicas. Chegou a 2 semifinais de Copa do Mundo no século XXI. O maior craque venceu a bola de ouro após uma Copa do Mundo. E essa seleção declarou independência no início dos anos 90 após o fim da Iugoslávia. De quem eu tô falando? Vai lá no nosso Instagram, comenta e vamos ver no próximo aí Nas Ondas do Esporte se você acertou, tá bom? Obrigado pela audiência, pessoal, e até a próxima. Valeu!